Dando continuidade aos nossos estudos, nós teremos agora a aula 3, que iremos falar sobre tecnologia, conceitos fundamentais e teorias. Os nossos objetivos aqui são reconhecer o conceito da educação à distância, perceber o processo de evolução da educação à distância no mundo e no Brasil, identificar as principais características da educação à distância. Lembrando que nesta aula nós teremos a participação novamente a participação do professor David Anderson, professor de História, que irá nos contemplar, irá continuar nos contemplando com vários conhecimentos, várias fundamentações sobre toda essa situação no que remete à história. Bom, EAD, Educação à Distância, o que é isso? Bom, modalidade educacional, ensino e aprendizagem, que acontecem mediante um processo sistêmico de educação e tem como características mais evidentes a separação físico-espacial entre professores e alunos, a mediação, o material didático autoexplicativo. Educação à distância, para você, o que seria educação à distância? Como vimos, com base no que já estudamos até agora, o que você pode nos dizer sobre a educação à distância? Reflita um pouco, ok? O que seria isso? Educação à distância. O que seria exatamente isso? Bom, educação à distância versus ensino à distância. É importante falarmos, relembrarmos um pouco lá do começo, lá na primeira aula, onde diferenciamos essa situação, essas duas situações, educação à distância e ensino à distância. Educação, ela é mais abrangente, ela envolve o processo de ensino e de aprendizagem. Então, desta forma, seria mais prudente, seria melhor falarmos em EAD como educação à distância, né? Como vimos anteriormente. Então, na educação à distância, ela também nos traz o eutagogismo, no caso, a autonomia do aluno. É importante falarmos sobre essa autonomia do aluno, focarmos nisso. Essa autonomia permite ao aluno que ele tenha um desempenho, que ele realmente estude, que ele se discipline, se organize. Nós veremos logo mais adiante uma explicação mais aprofundada sobre isso. Para continuarmos, então, falaremos aqui das cartas apostólicas, entrando para essa parte fundamental, essa parte dos fundamentos históricos. Falamos aqui um pouco sobre as cartas apostólicas. Em seguida, falaremos também sobre Moisés e as placas dos 10 mandamentos. Relembrando, retomando aqui a situação do ensino, segundo esse autor, o Prete, a PUD, no caso, comentado por Maroto, 1995, ele nos mostra que educação é estratégia básica de formação humana. Então, portanto, como falei anteriormente, educação abrange o processo de ensino e de aprendizagem. Desta forma, exige uma dedicação, exige toda uma preparação, uma educação de uma forma geral bem maior, uma dedicação a toda essa sistemática educacional. As TICs e EAD, e educação à distância. A importância das TICs para a transformação das relações entre os homens. EAD seria uma alternativa para o combate das distorções provocadas pelas deficiências da educação presencial. Isso é algo, digamos assim, um pouco subjetivo. Então, muitos pensam que a educação à distância, seria essa, digamos assim, daria essa grande contribuição, seria esse remédio, digamos assim, essa panaceia para que tivéssemos aí uma educação de maior qualidade. De fato, nós temos que observar que tanto a educação à distância, melhor dizendo, e a educação presencial, elas acontecem de forma diferente. Então, cada uma tem as suas peculiaridades. Iremos ver mais adiante. EAD, modalidade, metodologia ou tecnologia. O que você acha? Reflita um pouco, né? Então, EAD, ela é uma modalidade? Correto. Tem metodologia? Com certeza também tem. E tecnologia, claro, porque a EAD acontece principalmente através de tecnologias. E uma delas, a principal, podemos dizer que seja, hoje em dia, podemos dizer que seja a internet. A EAD, evolução histórica. Bom, nós iremos conversar um pouco sobre essa evolução histórica, quando é que tudo começou, e para tanto nós teremos aqui a participação do professor David, conforme eu anunciei anteriormente, né, que vai nos contemplar um pouco mais com essa parte fundamental, com essa parte dos fundamentos históricos.
Então, David, quando na verdade, que tudo isso começou, né? A educação à distância. Então, o que você nos tem a falar sobre essas premissas, né? Sobre essas premissas, sobre essa base? Como tudo isso aconteceu, então? Professor Winston, nós temos informações de que o primeiro processo de educação à distância aconteceu no século II a.C., por meio do apóstolo São Paulo. Então, como foi que aconteceu? O apóstolo São Paulo escrevia cartas para os fiéis, dando orientações, dando uma certa educação religiosa. Tanto que essa educação religiosa constitui o que é hoje o cristianismo. Então, através dessas correspondências, nós temos a primeira modalidade de educação à distância, já no século II a.C. Certo, ok. Então, é possível que as cartas de São Paulo, né, aos fiéis cristãos, no século II a.C., tenham sido as primeiras formas de educação à distância. Sim, a educação à distância vem de um tempo muito longínquo, muito que pouca gente imagina que ela vem de um tempo tão distante como nós vemos agora. Ok, David. E em relação a, também continuando nesse mesmo alinhamento, então, e as placas com os 10 mandamentos, né? Aquela situação que todos nós conhecemos, né? A história de Moisés, por exemplo, né? Então, é possível, digamos assim, que é bem subjetivo falarmos sobre isso, mas vamos arriscar aqui dizer então que Deus ele foi o primeiro conteudista, né? E Moisés foi, digamos assim, um tutor que fez com que difundiu, que propagou essas informações, esses ensinamentos, não é isso? Através das placas com os 10 mandamentos. Isso. Certo. Então, como falei, é bem subjetivo essa situação, né, do ponto de vista religioso, né, no caso. E, David, nos fala aqui um pouco sobre a EAD no final do século XVIII em diante, né, como foi que tudo isso aconteceu, o que foi que fomentou? Pronto, professor, do século XVIII em diante, nós temos uma abrangência muito grande do ensino por correspondência, do século XVIII em diante. Então, por exemplo, a partir do século XX e entre a Segunda Guerra Mundial também, nós vamos ter um grande sistema de ensino utilizando meios de comunicação de massa. Nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, foram lançados estudos por correspondência, mais precisamente nos anos de 1905, 1914 e 1941. Então podemos dizer que houve um avanço, uma democratização maior da educação, né, através da EAD, né, através da educação à distância. Houve então esse salto aí, né, houve aí com certeza esse salto, né, que trouxe todos esses benefícios, né. Então nós demos aí um salto na história, né, partimos aí para o século XVIII em diante, é isso. E David, o grande salto foi a partir da década de 60. Isso, professor. A partir da década de 60, que aconteceu esse boom na educação à distância, que ela chegou mesmo e se manteve muito presente. Então, de que forma aconteceu isso? Através de várias ações nos campos de educação secundária e superior, começando pela Europa, mais precisamente nos países da França e da Inglaterra, e se expandindo para outros continentes. Então, atualmente, a educação à distância está presente em mais de 80 países. É interessante, né? Continuando aqui, então, David, e agora vamos aqui trazer para a nossa realidade. Então, essa trajetória da EAD no Brasil, né? Essas primeiras experiências, então, como é que tudo isso aconteceu no Brasil? Bom, professor, a primeira aparição da educação à distância no Brasil será em 1939, com a implantação do Instituto Rádio Monitor. Um pouco depois, em 1941, teremos uma que já nos é muito conhecida, que é o Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Universal Brasileiro, vale ressaltar, foi fundamental para a formação profissional, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, era voltado para esse público adulto, para o público da zona rural, que não tinha muito acesso à educação. Então, foi um estudo por correspondência fundamental neste sentido. Ok, então as pessoas elas tinham acesso a essa educação, né, que, como você falou, o Instituto Universal Brasileiro, em 1941, né, ele proporcionou, digamos assim, uma educação profissional, né? Então, só relembrando, no caso, os cursos. Os cursos eram voltados para a área de contabilidade, de língua estrangeira, de mecânica. E outro ponto importante também, que entre os anos 60 e 80, o Instituto Universal Brasileiro foi a maior escola de educação à distância no Brasil, naquele momento. Certo, ok. E tudo isso, então, nós temos lá no nosso módulo, né, nas nossas aulas, no nosso conteúdo, e é importante, eu gostaria de ressaltar aqui a necessidade de vocês, então, realizarem pesquisas, né, e vocês se aprofundarem mais sobre essas questões aqui, porque com certeza o assunto ele é bem interessante e é bem empolgante também
em relação à pesquisa, né? Com certeza todos vão gostar. Nós aqui estamos pontuando, estamos colocando aqui alguns exemplos que com certeza vão deliberar outras ações em relação à pesquisa. Então, na década de 60, o movimento da educação de base ligado à Igreja Católica, alfabetização de jovens e adultos, através do rádio, né? Então, David, em relação a essa situação... Então, professor, o movimento de educação de base, o conhecido MEB, foi fundamental para essa educação de jovens e adultos, principalmente aqueles moradores da zona rural e outros que eram excluídos do sistema presencial de ensino. Então, nesse sentido, ela também foi fundamental na história do Brasil, na história da educação à distância no Brasil, por contribuir para essa alfabetização. Ok, então podemos comentar aqui que o rádio ele foi o recurso tecnológico que, inicialmente no Brasil, né, ele fez com que isso acontecesse. Isso, o rádio foi o pontapé inicial para que a educação à distância no Brasil começasse a se aprofundar. Ok, David. E no Rio Grande do Norte, década de 70, o que nós temos então? Temos aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte a implantação do Saci-Citerne. O Saci-Citerne era um modelo de educação à distância por satélite, onde eram transmitidas para as TVs do Nordeste, do estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Foi muito importante porque abrangeu cerca de 40 mil alunos e abrangeu geograficamente 60% do território potiguar. Então nós tivemos aí um exemplo bem interessante sobre a democratização da educação, né, através da educação à distância, que vale salientar que o rádio, como falamos, o rádio ele teve ele foi fator determinante para que tudo isso acontecesse, né? Foi, digamos assim, o pontapé inicial, como você tinha comentado, né? David, e nos dias atuais, então, assim, logo após os anos 70 para cá, então você pode fazer um retrospecto aí sobre essa situação? Como é que nós evoluímos nesse sentido? Bom, professor, a partir dos anos 90 até atualmente, nós temos programas importantíssimos na área da educação à distância. Por exemplo, a partir dos anos 90 tivemos a implantação do Telecurso 2000, da Fundação Roberto Marinho, da TV Escola de Salto para o Futuro. Iniciativas importantíssimas para esse desenvolvimento da educação à distância aqui no Brasil, onde algumas delas ainda prevalecem ainda hoje. Ok, eu acredito que todos se lembram, né, de todas essas situações aí, né, a Fundação Roberto Marinho, né, que as pessoas assistiam aulas pela TV, bem interessante, né, e que até hoje ainda tem, né. O Telecurso 2000, acho que até hoje ainda passa em alguns canais de televisão, onde as pessoas ainda estudam por ele. Ainda passam. Aprendem por ele. Uhum. Ok, David, obrigado. Obrigado, professor, também. Por mais essa passagem aqui. Bom, iremos falar sobre a educação EAD e a educação presencial. Iremos retomar aquela discussão que começamos lá no começo. Então, vamos refletir um pouco. Tanto a educação presencial quanto a EAD possuem características próprias, né? A comunicação predominantemente assíncrona na educação na EAD. Então, o material didático autoexplicativo na EAD. Então, vamos entender um pouco essas situações. Tanto na educação presencial quanto na EAD possuem características próprias. O que seria isso? Na educação à distância, por exemplo, como estamos trabalhando agora, o que estamos produzindo agora para vocês. Então, estamos produzindo uma videoaula e vocês, não necessariamente agora, nesse exato momento, vocês terão acesso a essa videoaula. Mas essa é uma oportunidade que está sendo gravada e, posteriormente, vocês irão ter acesso. É um exemplo dessa modalidade de educação à distância. E também a comunicação predominantemente assíncrona. É exatamente isso, ou seja, não necessariamente o aluno ele tem contato com o professor em tempo real, não necessariamente. Então, por exemplo, lá na plataforma onde nós estamos estudando, você coloca lá você posta uma mensagem, uma dúvida, e não necessariamente o professor ou o tutor vai sanar aquela dúvida naquele momento. Então, pode ser que ele tenha, no caso, o tempo-resposta, ele pode variar. Ele pode acontecer, por exemplo, você postou aquela mensagem hoje e essa resposta pode vir amanhã. Então, essa é uma situação assíncrona, ou seja, não acontecem ao mesmo tempo. Já na educação presencial, tem o contato físico, então tem na sala de aula, então o professor interage com o aluno ali em tempo real, né? E é toda uma situação físico-espacial, né? Na EAD nós temos algo também que precisamos enfocar, que é o material didático autoexplicativo.
Então, há essa necessidade do material didático realmente falar com o aluno. E o aluno, claro, com certeza, conversar com o seu material didático. Então, o que é isso? O material didático, ele precisa ser realmente autoexplicativo, ele precisa facilitar, digamos assim, essa assimilação. A linguagem, então, existe toda uma situação que favorece a uma aprendizagem mais, digamos assim, uma aprendizagem menos dificultada. EAD e educação presencial. Tanto o compromisso do aluno na EAD quanto na educação presencial. É importante falarmos desse compromisso. Bom, costumo dizer que o aluno na educação presencial e o aluno da educação presencial e o aluno da educação à distância, esse aluno, quando sai da educação presencial para a educação à distância, ele não muda seu comportamento. Geralmente ele não muda seu comportamento. Então, se o aluno ele foi, digamos assim, negligente, digamos assim, ele não teve tanta disciplina, se ele não foi um aluno organizado lá na educação presencial, normalmente na educação à distância ele continua com esse mesmo comportamento, apresentando esse mesmo comportamento. O que na educação à distância, isso é, digamos assim, intolerante, é algo totalmente inconcebível, tendo em vista que o aluno precisa dispor de uma disciplina maior, de uma organização maior do seu tempo para os estudos. Precisa realmente se dedicar um pouco mais. Então, esse também é um diferencial, né, na educação à distância. Como falamos anteriormente, as duas possuem peculiaridades e diferenças, né? Então, tem que ser observado cada detalhe nessa correlação. A flexibilidade espaço-temporal não deve ser distorcida. Bom, em outras palavras, é o que eu falei agora há pouco. Então, muitas vezes o aluno ele acaba distorcendo essa flexibilidade espaço-temporal. Como é que é isso? O aluno da educação à distância, o que ele faz? Ele tem toda uma oportunidade de estudar, por exemplo, durante a semana, ele acessa pela internet, digamos assim, a plataforma Moodle, como vocês estão acessando. Então, ele opta por acessar alguns dias. Ele tem essa flexibilidade. Eu vou acessar segunda, quarta-feira, ou senão essa semana eu não vou acessar mais. Então, essa disciplina tem que ter. Então, é interessante que o aluno acesse praticamente todos os dias. Existem critérios, existe toda uma situação que envolve o aluno, que exige do aluno essa participação ativa no processo de ensino e aprendizagem. Até mesmo porque, quando o aluno ele não entra, quando ele não acessa a plataforma, né, ele deixou de ver a postagem, o comentário, a dúvida de outro aluno ou do professor, né, o comentário do professor. Então, é preciso que haja essa sintonia entre alunos e professores, entre tutores também, para que o processo realmente aconteça e seja de ensino e de aprendizagem, que isso seja realmente enaltecido, que essa situação de ensino e aprendizagem, ela seja realmente enaltecida e mais valorizada. Então, geralmente o comportamento do aluno da educação presencial não muda quando na EAD. Isso foi a situação que comentei agora há pouco, né? Bom, pessoal, então nós concluímos aqui essa condensação aqui das as duas aulas, né, a aula 2 e a aula 3, né, elas foram condensadas dessa forma, e quero agradecer aqui mais uma vez a participação do professor David Anderson, né, o professor de História, que nos contemplou aqui com algumas fundamentações históricas, né, sobre a evolução da educação à distância. E, professor David, algum comentário, alguma coisa que você queira falar a mais? Apenas agradecer, professor Wilson, pela oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído para o aprendizado dos alunos e sempre à disposição. Qualquer dúvida. Ok, David, muito obrigado e até a próxima. Espero vocês nos nossos próximos encontros aqui mesmo, e foi uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Um abraço.